Boa noite, professor Leandro Vilela falando, e lembrando que conhecer história é nos ajudar a contestar aquilo que é dito muitas vezes como algo verdadeiro e universal. Por exemplo, se eu fosse perguntar, quando as mulheres começaram a ter direitos políticos, direitos de governar? Muita gente aqui ia achar que essa coisa acontece há poucas décadas, no máximo talvez 100, 200 anos. Isso justificaria, por exemplo, os Estados Unidos até hoje nunca ter tido nenhuma presidente mulher, ou no Brasil a gente só ter tido uma. Mas e se eu te dissesse que desde a primeira civilização que existiu, a mais antiga de todas, as civilizações da Mesopotâmia, os sumérios, a gente já tinha uma rainha governando sobre a cidade de Kish, a rainha Kubaba. Ou se eu te dissesse que no Egito Antigo nós temos nada menos do que 7 rainhas que chegaram a governar o Egito Antigo. A mais antiga delas, de 2950 a.C., rainha Merneit. Oficialmente ela não governou sozinha, porque ela governava em nome do filho recém-nascido. Mas ela continuou governando até a morte dela, e mesmo quando o filho se tornou adulto, ela continuou no poder. Ou se eu te dissesse, por exemplo, que no Egito foi a rainha Heteferes I que, embora ela governasse junto com o seu marido na prática, quem governava mesmo era ela era a mãe, avó e bisavó dos 3 grandes nomes das pirâmides do Egito, Kelps, Khafre e Miquerinos. E quem teve a ideia da construção de algo tão grandioso como uma pirâmide, para que pudesse guardar os restos mortais quando ocorresse a morte dos seus filhos, foi ela. Então a gente tem ela não somente como rainha, mas inclusive como uma das grandes inspiradoras da construção das 3 grandes pirâmides que a gente tem no Egito, na planície de Gizé. Além disso, nós temos a famosa Cleópatra, que já não era da época dos faraós, então ela reinou sobre o Egito, mas não como faraó, entre tantas outras. Se fôssemos avançar pela Idade Média, teríamos dezenas, se não centenas de rainhas extremamente importantes. Quando houve a divisão de poder entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, quando surgiu o Império Carolíngio, quem reinava sobre o reino do Império Bizantino e a religião ortodoxa era uma imperatriz chamada Irene a Solitária. Recebeu esse nome solitária porque governava sozinha. Não era casada, não governava em nome de um filho, ou de um marido, ou alguma coisa assim do tipo. A história está lotada de mulheres importantes. Portanto, não se deixe com essa ideia de que é algo somente novo que está acontecendo. Essa luta pelas mulheres no poder é algo constante. Existe desde a antiguidade até os dias de hoje e não se resolverá de forma simples. É sempre necessário lembrarmos dessa importância tão grande que é, juntos, homens e mulheres, lutarmos pela igualdade de gêneros. Obrigado. Não deixem aí de curtir e ajudar a compartilhar meu trabalho. Boa noite.